Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, nossos amigos, obrigado pelos nossos ouvintes. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa toda a tua igreja, a membresia, os teus ministros. Guarda, Senhor, cada vida. Manifesta o teu poder, Senhor, abençoando as famílias, abençoando os pais, seus filhos. Manifestando o teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos, na cidade, no campo. Guarda cada um. Opera, meu Senhor, na obra missionária entre as nações. Dá a tua graça e direção aos teus servos, Pai, que estão em outras terras. Deus fiel, Deus todo-poderoso, abençoa crianças, jovens e adultos. Nos dá graça para perseverar, nos dá prazer na tua obra, Senhor, e nos ensina a fazer, Senhor, o que glorifique e exalta o teu nome. Amado Pai, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no ar. Programa da Escola Teológica União e Crescimento. Nós estamos no ano 34 e hoje nós vamos aprender juntos a respeito da incredulidade. A dificuldade que existe quando alguém tem responsabilidade, tem posição social, tem, digamos, uma posição privilegiada em termos de nação e mesmo assim age impiamente. Nosso texto, segundo o livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos de 1 a 9 e no mesmo capítulo os versículos 17 a 20. Os profetas de Deus sempre tiveram gravíssimos problemas, grandes problemas, por causa da incredulidade. A incredulidade foi sempre um entrave na obra de Deus em todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Havia uma seca, foi uma seca tremenda lá em Israel, no Reino do Norte, precisamente, a dificuldade muito grande, e o profeta de Deus deu uma palavra. Vamos à leitura. Segundo o livro de Reis, 7:1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, vendidos à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se
ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro, ruídos de cavalo, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram noutra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos ao rei. Versículo 17. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. E o que falou quando o rei disseram dele. Porque assim sucedeu com o homem de Deus, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso acontecer, conforme essa palavra? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos pela palavra e suplicamos pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos amigos, e por aqueles que possam ter contato com as nossas publicações. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o contexto deste capítulo, portanto, o capítulo 6 de 2 Reis, do segundo livro dos Reis, ou a mensagem anterior, é que o exército dos sírios, o exército sírio, tinha cercado Samaria. Eles estavam sobre um cerco. As cidades antigas, a maioria das cidades eram muradas. Os construtores que transformavam as suas cidades, suas capitais, em fortes, eles
criavam dificuldades de acesso nas várias regiões destas muralhas e criavam o acesso central, principal, onde ficava a porta da cidade. Ali na porta, muito longe ainda, digamos, da área habitada, longe do Palácio Real, ali na porta eram alojamentos de militares, lugares onde se tomavam determinadas decisões e guaritas exatamente para guardar a cidade. Os assírios fizeram um acampamento em frente da cidade e ficaram ali com o propósito de matar a cidade de fome, matar os seus habitantes de fome. E já eram muitos meses do cerco, muitos meses sem ninguém poder entrar com alimentos, com víveres, e eles estavam numa situação terrível. Já tinha prática de canibalismo, eles tinham comido os animais de estimação, haviam comido animais, as montarias, haviam apelado para todos os recursos, os parcos recursos, diante de um prolongado cerco. E no capítulo 6, houve uma interferência, uma intervenção de pessoas pedindo socorro ao rei. E o rei tinha prometido, inclusive, matar Eliseu, porque o Eliseu tinha predito a fome. Eles eram desobedientes. A maioria era contrário à lei de Deus. Eles tiveram toda a prática ímpia em Samaria. Nos dias do Acabe e da Jezabel foram os dias negros, os dias piores. Então, houve o cerco como uma resposta de Deus à agressão, à arrogância, à perversidade dos judeus de Samaria. Eles eram judeus, mas eram inimigos da casa de Davi, eram inimigos da palavra de Deus, abominavam a lei de Moisés, matavam os profetas do Senhor. Alguns anos antes, o Elias se queixou com Deus: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Aí Deus confortou o Elias, consolou o Elias. Não, Elias, tem muitos, ainda tem muitos. Bom, era o cerco terrível. Foi o rei Ben-Hadad que fez este cerco, que autorizou este cerco. E era um negócio tão terrível que no dia que o rei entrou lá, naquela área, digamos, na área menos assistida da cidade, não tinha mais área boa. Mas o rei entrou numa área naturalmente ou notoriamente desprotegida e ele viu a disputa das pessoas por comida, por algum alimento. E a fome era tão grande, o versículo 25 do capítulo 6 diz que eles disputavam carne de jumentos. A fome foi cruel. Aí alguém matou um jumento, vendeu, dividiu, e só restava a cabeça. E ainda deu uma briga, um problema, porque as pessoas estavam disputando qualquer tipo de alimento. E o rei foi envolvido naquilo. E o rei ameaçou o profeta de Deus. O rei ameaçou o profeta de Deus. Duas mães
fizeram um pacto. Vamos matar nossos filhos. Hoje a gente consome esse aqui, que é o teu, e amanhã a gente consome o meu. Depois, a mãe do primeiro menino, que foi morto, assentiu com o problema. Mas a outra se negou depois. E elas foram ao rei. Ora, senhor rei. Aí contaram a história. Esta mulher me enganou, porque nós comemos o meu filho e agora ela não quer ceder o dela. Aí o rei se indignou, rasgou as suas vestes e prometeu matar o profeta de Deus. Prometeu matar o profeta de Deus. Mas o profeta sabia a razão de todo aquele desespero e fez a promessa desta leitura que nós realizamos no capítulo 7. Eliseu, no lugar de desafiar o rei, Eliseu disse: amanhã, neste horário, vai ter uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo na entrada da cidade. Eliseu disse isto e Deus honrou Eliseu. E como foi que Deus honrou? Deus criou um terror. Deus fez o exército dos sírios entrar em pânico. Deus semeou o pânico. Eles ouviram estrondo de um grande exército. Eles sabiam os tratados do rei de Israel. E eles se apavoraram e já fizeram logo um juízo. O rei de Israel fez aliança com os egípcios. O rei de Israel fez aliança. E nós vamos morrer. O rei de Israel está vindo contra nós. E tinha uns leprosos que andavam em grupo, porque era assim que os leprosos se deslocavam com a intenção de ajudar. Os que estavam menos feridos ajudavam os que estavam em pior situação. Aí tinha os leprosos. 4 homens. Na verdade, quando o profeta falou isso, o capitão disse: isso não pode acontecer. Nem se Deus fizesse abrisse uma janela no céu. Aí o profeta reafirma a palavra de Deus e diz: você vai ver, mas não vai comer. E 4 homens leprosos fora da cidade disseram: se a gente entrar na cidade não tem vantagem, que lá não tem o que comer. Se a gente ficar aqui no pé da porta, também tem vantagem, que ela vai morrer de fome. Mas ali está o exército dos sírios, ali está o acampamento, ali tem o quartel-general do exército que fez o cerco. Nós vamos lá, o pior que pode acontecer com a gente é morrer. Mas a gente, se entrar, morre de fome, se ficar, morre de fome, se for lá, eles podem. Se eles nos matarem, simplesmente a gente vai morrer. Antecipa um pouco. Aí eles entraram, não viram um pé de pessoa. Entraram numa tenda, tinha comida, imagina a forma deles comerem o que encontraram. Mas também encontraram ali dinheiro. Encontraram prata, ouro. Isso não era tesouro guardado, isso era dinheiro, moeda corrente. Pegaram essas coisas, prata e ouro, foram esconder num certo lugar. Rapaz, vamos voltar. Aí voltaram, encontraram outras coisas, levaram, guardaram, e um deles disse: a gente não pode ficar em segredo. Não, se a gente não contar ao rei, pode ser pior para nós.
nós podemos ser até castigados. Então vamos procurar o rei, vamos entrar. Aí gritaram na porta da cidade, falaram lá, eles falaram o que estava acontecendo, avisaram o rei, e o rei mandou conferir, era verdade, tinha a roupa espalhada, tinha um monte de coisa espalhada na fuga, foi caindo coisa e foi ficando para trás. E o rei, no dia seguinte, na hora que o profeta falou, o rei mandou aquele capitão incrédulo para controlar a fila dos esfomeados, para controlar o fornecimento. E passaram por cima dele. Ele morreu pisoteado. Não pôde controlar, mas também não comeu. Ele morreu pisoteado, porque tinha trigo, tinha cevada, além de ter muita coisa que ficou no arraial, que ficou no acampamento dos exércitos inimigos. Meus queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, e tem mulher de Deus? Claro. Nós encontramos a história belíssima de Débora, uma juíza de Israel, que hoje todo perrapado, nocivo, nojento, diz que Israel é uma nação machista, porque Deus é machista, a Bíblia é machista. Israel teve reis e rainhas, juízes e juízas, teve sacerdotisa do mal, porque Deus não estabeleceu sacerdócio feminino. Mas, quando aconteceu, foi para a desgraça do próprio Israel. Mas acontece que Deus usou homens e mulheres para falar de acontecimentos extraordinários que ninguém acreditava. Quando Baraque foi ordenado a fazer uma batalha, a realizar uma batalha, ele desafiou a Débora, disse: eu só vou se você for. E a Débora era profetisa. A Débora disse: sim, eu vou, mas a vitória não será atribuída a você. A vitória vai ser atribuída a uma mulher. E também não era ela. A mulher era uma ilustre desconhecida, uma dona de casa chamada Jael. Mas a profecia foi de Débora, que julgava Israel naqueles dias. Então, Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua grandeza, Deus usa os meios que Ele quer para corrigir o seu povo. E Deus usa a palavra que Ele ordenar para orientar e encorajar o seu povo. E nós vemos aqui, neste episódio, o profeta Eliseu foi jurado de morte pelo rei ímpio, e no lugar de fugir, se esconder ou se vingar do rei, ele, pela sua responsabilidade como profeta, profetizou o bem-estar e a solução do problema, e Deus usou os seus recursos, implantando no arraial dos sírios um espírito de terror e de pânico. E eles fugiram deixando tudo para minorar a situação de Israel e cumprir a palavra de Deus. Quando Deus fala, Deus honra. A palavra que Deus não honra é a que ele não falou. Foi o suposto homem de Deus, a suposta mulher de Deus, o suposto servo de Deus. Se eu me precipitar e disser coisas que Deus não ordenou, não vai acontecer nada. Mas se Deus mandar eu falar uma coisa que possa parecer impossível, mesmo assim vai acontecer. Leia a palavra, acredite e busque a direção do Senhor, que continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos orar.
Vamos pedir a graça do nosso Deus e agora eu vou apresentar o memorial da oração. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, Pai santo, Pai justo, Senhor da glória, nós estamos em tua presença. Abençoa a tua igreja, guarda os teus filhos em todo lugar. Abençoa os teus servos na cidade e no interior. Guarda os teus ministros, manifesta o teu poder, unge cada um, meu Senhor, com a graça. Os que ensinam, os que pregam, os que compõem, os que traduzem, os que escrevem, abençoa poderosamente. E este memorial da oração, toma em tuas santas mãos estas vidas, cada vida, os descendentes daqueles servos teus que têm o nome aqui e já estão contigo. Abençoa as famílias, as viúvas, os viúvos, os órfãos, guarda cada um. Amado Pai, Senhor da glória, recompensa os nossos ajudadores, os nossos ouvintes, os nossos intercessores, abençoa e guarda cada um. Opera poderosamente em cada vida e cada coração. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.